aí, querido, tudo bom? Professor Denis Carnelossi aqui na área. Hoje a gente vai falar um pouquinho de notação científica, tudo bem? Olha só, antes de mais nada, esse canal aqui é para você que está aí desse lado. Se você gostou das nossas aulas, se inscreva no botão aí embaixo, dá um like para a gente poder ajudar mais pessoas como você e vamos para a aula. Antes da gente começar o assunto de notação científica, vamos lembrar de potência, gente. Lembra de potência? Né? A potência eu tenho um número que é minha base, elevado a um expoente, não é isso? E aí eu vou ter a potência que é o resultado. Né? Vamos lembrar como é que faz? Olha só, se eu tenho aqui, ó, 1 elevado ao quadrado, né? Lembrando aqui, ó, 2 a gente fala que é o quadrado. Como que eu resolvo? Esse númerozinho de cima mostra quantas vezes eu vou multiplicar o número de baixo por ele mesmo. Então, esse carinha aqui, ó, ele mostra, olha, pega o número 1 e repete ele 2 vezes, ó, certo? E agora multiplica. 1 vezes 1 é 1. Só isso, né? Lembrou? Vamos lá, ó. 2 elevado ao cubo, né? Pega o 2 e repete ele 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. E agora multiplica. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. Tudo bem, galera? Então, vamos lá, ó. 4 elevado a 0. 4 elevado a 0, quanto que vai dar isso daqui? Né? Lembrando, né, ó, todo número diferente de 0, né? Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tudo bem? Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é 1, tá? Por que eu estou falando diferente de 0? Porque o 0 elevado a 0 é uma indeterminação matemática, tudo bem, galera? Então, qualquer outro número, se eu tiver 1000 elevado a 0, dá 1. 1 milhão elevado a 0, dá 1. Tudo bem, gente? Então, vamos prosseguir, ó. Olha lá, ó. Vem cá, vem comigo. Vamos ver como é que fica aqui, ó. Primeiro, vamos treinar como é que a gente escreve alguns números aqui, ó, em potências de base 10, né? O que é isso daí? É a gente pegar todos esses números que eu tenho e escrever ele de uma outra forma, utilizando potências somente de base 10. Tudo bem? Só potência de base 10. Né? Então vamos lá, ó. Vamos ver como é que fica aqui, ó. A gente pode escrever aqui o 1 utilizando o seguinte. A gente viu na tela anterior que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 dá 1, não é isso? Então eu posso falar o seguinte, que 1 é a mesma coisa que 1 vez o meu 10 elevado a 0. Porque se 10 elevado a 0 é 1, né? 1 vezes 1 é o próprio 1, né? Vamos ver o 10, ó. O 10 eu posso escrever como sendo 1 vez, não é isso? Ó? O meu 10 elevado a quanto? Elevado a 1, não é? Porque 10 elevado a 1 é o próprio 10, não é isso? E 10 vezes 1 é 10, né? E o 100? O 100 eu posso escrever como sendo 1 vez o meu 10 elevado a quanto, galera? Ao quadrado, não é isso? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10 é 100, né? E vamos continuar, ó. O 1000, 1 vez o 10 elevado a quanto? Ao cubo, né? Então, olha só, já vamos falar aqui, então, de uma outra dica, né? Ó, você percebeu que quando eu tenho o número 10, eu coloquei 10 elevado a 1? Quando eu tenho 100, eu coloquei 10 elevado a 2. E quando eu coloquei 1000, eu coloquei 10 elevado a 3. Se você perceber, o expoente do meu 10 nada mais é do que a quantidade de zeros, não é isso aqui, ó, a quantidade de zeros que acompanham o meu número. Olha só, no 10 eu não tenho 1 zero, então eu tenho 10 elevado a 1. No 100 eu não tenho 2 zeros, então eu tenho 10 elevado a 2. No 1000 eu tenho 3 zeros, então eu tenho 10 elevado a 3. Tudo bem? No 1 eu não tenho nenhum zero, então eu tenho 10 elevado a ninguém.
10 elevado ao zero também. Então já fica uma dica aí. Se eu tiver aqui, por exemplo, então 10.000, eu vou ter 1 vezes 10 elevado à quarta. Tudo bem? E assim por diante, né? Então vamos continuar, ó. E aqui agora, ó, 20, 500 e 900, né? O 20, você concorda comigo que eu não posso escrever que é uma vez o meu 10 elevado a alguém? 20, eu vou poder escrever o seguinte, eu tenho 2 vezes o meu 10 elevado a quanto, galera? Elevado a 1, não é isso? Ó? Porque 10 elevado a 1 é o próprio 10, vezes 2 é 20. E o 500? 500 eu tenho aqui, ó, 5 vezes, ó, 5 vezes o meu 10 elevado a quanto? Olha só, não são 2 zerinhos? Então eu tenho 10 ao quadrado, que é 100, vezes 5, 500. E o 900? Eu tenho 9 vezes o meu 10 elevado a quanto? 2 zerinhos, coloco o número 2 ali, ao quadrado. Tudo bem, gente? Só para a gente ir treinando como é que faz a potência de base 10. Deu para entender isso? Né? Vamos para a próxima tela, então. Vamos lá. Bom, então vamos agora, então, finalmente, gente, falar da notação científica. Né? A notação científica ela é uma forma abreviada de escrever números ou muito grandes ou muito pequenos. Tudo bem? Isso veio para facilitar a escrita matemática nas operações matemáticas que envolvam esses números que são ou muito grandes ou muito pequenos. Né? Muito grandes, por exemplo, quando a gente está falando aí do tamanho, por exemplo, da distância entre a Terra e a Lua, por exemplo, eu quero essa distância em centímetros, é um número muito grande. Ou muito pequeno, quando eu estou falando, por exemplo, do tamanho de uma célula, de um átomo. Tudo bem, gente? Então, vamos ver como é que a gente consegue escrever isso de uma maneira mais abreviada na matemática. Então, vamos lá. Toda notação científica, ela vai ter um padrão, uma cara, né? Que é essa daqui, ó. Eu sempre vou ter alguém, esse quadradinho aqui, ó, significa que eu tenho um número que eu ainda não sei quem é. Vou chamar ele aqui, ó, de x, né? Ó, um número x vezes 10 elevado a n. Olha só, é o que está aqui do lado, ó. Um número x vezes 10 elevado a n. Quem é esse número x? Você viu que lá na tela anterior a gente escrevia, por exemplo, assim, o 500. A gente escreveu 5 vezes o 10 elevado ao quadrado, não é? Então, esse x é justamente esse número que vai multiplicar o meu 10, sempre, tá? E esse carinha aqui, ó, esse x aqui, ele tem que ser alguém que esteja entre 1 e menor que 10. Então, ele pode ser 1, pode ser o 2, pode ser o 3, pode ser o 4, pode ser o 5, pode ser o 6, o 7, o 8, o 9, o 9,1, 9,3, 9,5, 9,9. Ele só não pode chegar no 10, tá? Pode ser 1,5, 1,4, 3,2, não importa. Desde que ele seja maior ou igual a 1 e menor do que 10. Tudo bem? Tá? E aí a gente vai combinar o seguinte, ó, para facilitar aqui os nossos estudos, tá? Para não ter que ficar falando um número entre 1 e menor que 10, eu vou falar sempre aqui um número entre 1 e 9. Mas você já sabe que esse 9, ele vai até o limite de chegar perto de 10, tá? 9,3, 9,5, 9,9, tá? Tudo bem? Só para a gente não falar o 10. Tudo bem? Então, sempre eu vou utilizar aqui, entre 1 e 9, tá bom? Para facilitar o teu estudo na hora de montar. Então, ó, vamos lá, ó, vem comigo, ó. Olha só, vamos analisar aqui o número 1000, ó. Sempre a gente vai analisar o número no mesmo sentido da leitura, né? Ó, a gente lê o número da esquerda para a direita, não é isso? Então, se eu pegar da esquerda para a direita, lembrando que esse número x aqui, ó, tem que ser alguém de 1 a 9, né? Ó. Quem é o primeiro cara que eu vejo aqui, ó, que está entre 1 a 9? É o 1, não é? Ó? Não é 1? Então, é nele que eu vou pôr a minha vírgula. Ó.
Então, localizo o primeiro número entre 1 e 9 e após ele eu vou lá e coloco uma vírgula, né? Olha só, como eu tenho um número aqui que não possui a vírgula, é como se existisse uma vírgula imaginária aqui no final, ó, tá? E agora eu vou ver quantas casas eu tive que andar com essa vírgula para poder chegar até onde eu coloquei a vírgula depois do 1. Olha só, eu tive que andar aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Andei 3 casas, então meu número vai ficar alguém, que nesse caso aqui é o 1, vezes 10, porque é sempre vezes 10, elevado a n. Quem é esse n? N é a quantidade de vezes que a minha vírgula andou. Olha só, ela saiu daqui, ela andou 1, 2, 3, elevado à terceira potência. Tudo bem? Só isso, mais nada. Então, vamos para o próximo, ó. 345. De novo, querido, ó. No mesmo jeito que eu leio esse número, né, ó. Qual é o primeiro número que eu vejo entre 1 e 9? Eu vejo o 3. Certo ou não? Então, é depois dele que eu vou pôr uma vírgula, ó. Certo? Se eu não tinha vírgula antes, é como se ela estivesse aqui no final, né? Então, quantas casas eu andei para chegar até o 3? Eu andei 1, 2, então vai ficar 3,45, olha só, vou escrever esse número agora todo, só que com a vírgula. Então vai ficar 3,45, olha só, eu não vou sumir com os números que não são zero, tá? Eles continuam, porém agora com a vírgula, 3,45 vezes 10 elevado a 1, 2, que foi as casas que andou a minha vírgula. Tudo bem? Então vamos lá, continuando aqui, ó, para pegar o jeito, ó. No mesmo sentido da leitura, ó, quem é o primeiro carinha que eu vejo entre 1 e 9? Então, o primeiro número que eu vejo entre 1 e 9 é o 7, não é isso? Então eu sei que a vírgula vai vir para depois dele. Ó, coloquei a vírgula aqui depois do 7. Vou repetir o número todo que eu tinha aqui antes, ó. Então vai ficar 7, agora vírgula, 2, 1, 4, 5, sempre vezes 10. Quantas casas andou minha vírgula? Ela estava aqui no finzinho, ela andou 1, 2, 3, 4. Então, elevado à quarta potência. Facinho, né? Tranquilo de fazer? Então, vamos lá, ó. Vamos para o próximo. Olha só, tem um número grandão aqui agora, né? Ó. Uma dica aí, queridos, ó. Toda vez que eu tiver esse monte de zero no número, eu vou descartar esses zeros, tá? Eu só vou pegar os números diferentes de zero para usar na minha notação científica, tá? Então vamos lá, ó. No mesmo sentido ainda da leitura, sempre no sentido da leitura. Quem é o primeiro cara que eu acho entre 1 e 9? É o 3, não é? Ó? Achei o 3, vírgula depois dele. Tudo bem? Escrevo agora lá do lado o meu número desprezando os zeros que estão à direita. Tudo bem? Eu só vou pôr zero quando o zero estiver entre dois números inteiros. Tá bom? Agora, quando ele estiver à direita ou à esquerda, eu vou desprezar esses zeros. Eu não vou escrever eles. Então vai ficar assim, ó. 3,5, 3,5, sempre vezes 10. A gente já viu que é o formato da notação científica. E agora vamos ver a vírgula. A vírgula estava no final, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 casas. Então eu venho aqui e coloco meu número 12. Tranquilo, né? Vamos para o próximo exemplo. Ó. Olha só, agora aqui eu estou falando de números muito pequenos, né? Lá em cima a gente está falando de números grandes, agora eu estou falando de números pequenos. Números pequenos são os números que eu tenho aí, esses zeros à esquerda, não é isso? Vamos pensar da mesma maneira, ó. Mesma maneira, vamos lá, ó. No sentido da leitura, ó. Sentido da leitura. Quem é o primeiro número que eu encontro entre 1 e 9? Não é o 3? Então, vírgula depois dele, ó.
Então eu vou ter aqui, ó, desprezo os zeros. Lembra que eu falei que a gente não vai usar esses zeros para escrever? Então vai ficar aqui, ó, 3,5 vezes 10, sempre vezes 10. E agora a minha vírgula não era aqui? Mesma coisa do raciocínio anterior, ó. Eu andei com ela 1, 2, 3, 4 casas. Qual a diferença então? Aqui eu andei com a vírgula para frente do meu número. Ó, olha só, minha vírgula era lá atrás e eu andei para frente do meu número. Tudo bem? Ó, se eu estou andando para frente, o meu expoente ele é positivo, como a gente vinha escrevendo antes. Agora, percebe que aqui a minha vírgula estava na frente e eu andei com a vírgula para trás. Ou seja, a minha vírgula ela andou para trás do número. Tudo bem? Se ela andou para trás, eu ponho o sinal negativo no meu expoente. Então, olha só. Se a vírgula andou para frente do número, sinal positivo no expoente. Se a vírgula andou para trás do número, sinal negativo no expoente. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Vamos ver esse outro aqui, ó. Olha só. Então, partindo lá, ó. Primeiro número que eu vejo entre 1 e 9. Não é o 1, vírgula depois dele. Escrevo todo o número desprezando somente os zeros. Então, eu vou ter 1,789 vezes 10, sempre vezes 10. E agora eu vou contar a vírgula. Olha só, minha vírgula era aqui na frente, então ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, a gente vai lá e coloca o 8 no expoente. Só que agora, para frente ou para trás? Ó, minha vírgula era lá na frente e agora ela andou lá para trás. Então, negativo. Tudo bem, gente? Tranquilo, né? Então, vamos para a próxima. Olha só, vocês vão perceber alguns exercícios de notação científica que, além dele pedir para você escrever um determinado número muito grande ou muito pequeno em notação científica, ele vai pedir que você arredonde esse número para 2 casas decimais, né? Então, vamos aprender já como é que faz esse arredondamento de 2 casas decimais, tá bom? Lembrando o seguinte, tá, gente? Ó, o que acontece? Quando a gente arredonda, de fato, é óbvio que a gente não vai ter o mesmo número final, né? Um número arredondado, ele é um número diferente do número original, isso é claro, né? Só que como a gente está falando de números muito grandes ou números muito pequenos, esse arredondamento na notação científica, ele é quase que desprezível, tudo bem? Tá? Então, por isso que utiliza-se muito a gente arredondar 2 casas decimais. Tá bom? Porque isso se torna desprezível no resultado final, nos cálculos, por serem números muito grandes ou muito pequenos. Então vamos lá, ó. Olha só, aqui aparece uma coisa diferente também, uma coisa legal, ó. Percebeu que esse número aqui, ó, eu já tenho uma vírgula no meio dele? Olha só, coisa que eu não tinha anteriormente nos meus outros números, né? Nos outros, ou eu tinha vírgula imaginária no final, ou eu tinha aqui, ó, igual esse carinha, ó, a vírgula que já está lá à esquerda, né? E aqui eu já tenho uma vírgula no meio. E agora, como que eu vou fazer? Do mesmo jeito, né? Olha lá, no sentido da leitura, né? Quem é o primeiro carinha que aparece aí entre 1 e 9? Não é o 1? Então eu vou escrever o número todinho com a vírgula depois dele. Então vai ficar 1, 3, 4, 5, 2, 5, 2, vezes 10. E agora eu vou ver quantas casas a minha vírgula andou. Não, ela não estava aqui? Ela andou 1, 2, 3. Então eu vou pôr lá 3 positivo, porque lembrando, ó, a minha vírgula andou para frente do número. Certo ou não? Bom, aqui ainda não está arredondado. A gente vai arredondar agora, tá? Bom, se ele quer 2 casas decimais, então só vai me interessar essas 2 casas aqui, ó.
né? Agora, como que eu sei se eu vou deixar esse 1,34 ou se ele vai ser, por exemplo, 1,35? Se eu vou manter ele ou se eu vou aumentar para o próximo? Quem vai mandar nisso é a terceira casa, tudo bem? Se ele quer 2 casas decimais, quem manda no arredondamento é a próxima casa, é a terceira. Tudo bem? Se ele quisesse 3 casas decimais, quem ia mandar no arredondamento era a quarta casa decimal, tá? Então vamos lá, ó. Quem vai mandar então é a próxima casa. Ele pediu 2, quem vai mandar é a terceira. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai adotar uma regrinha. Bom, então vamos lá, ó. Para fazer agora o arredondamento, como a gente já viu que quem vai mandar é a próxima casa, a gente vai usar aqui uma regrinha. Olha só, regras de arredondamento. Ó, vamos lá. Ó. Se o valor absoluto do próximo algarismo, ou seja, a terceira casa decimal, que é esse cara que a gente está falando, né, for menor que 5, o algarismo à sua esquerda será mantido. E se o valor absoluto do próximo número, terceira casa decimal, for maior ou igual a 5, deverá ser acrescentado uma unidade ao valor absoluto. Então, olha só, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, vamos entender, que se a terceira casa decimal for menor que 5, ou seja, se ela for 1, 2, 3 ou 4, esse número aqui vai ser mantido. Agora, se ela for igual a 5 ou maior, ou seja, se ela for 5, 6, 7, 8, 9, esse número anterior, ele vai passar para o próximo, ele vai subir uma unidade. Então, o 5 se enquadra aqui nessa segunda regrinha, não é isso? Onde vai ser acrescentado uma unidade ao valor. Então, eu vou escrever, ao invés de 1,34, eu vou escrever 1,35, ou seja, eu arredondei, porque eu tinha um número maior que 1,34, não é? Então agora eu arredondei ele para 1,35, tá? Então vai ficar 1,35 e o resto continua como estava, vezes 10 elevado à terceira. E aqui eu tenho a minha notação científica arredondada, tudo bem? Então vamos lá, vamos para o próximo, ó. Então vamos lá, o próximo número, ó. Tenho já uma vírgula no meio do meu número, não é isso? Então vamos lá, primeira coisa, ó, sentido da leitura, primeiro número entre 1 e 9, eu já sei que é o 3, então logo depois dele vem minha vírgula, né? Então eu vou ter aqui, ó, 3, copio o restante do número, ó, 5, 2, 7, 4, vezes 10, que é o formato da notação científica, e agora o expoente, vamos ver a vírgula, ela andou, estava aqui, andou uma casa para frente, então elevado a 1, andou para frente do número, então expoente positivo, não é isso? E agora vamos arredondar? Então, a gente já viu o seguinte, quem manda no arredondamento de 2 casas decimais é a terceira casa. Terceira casa, está aqui na regra, ó. Se ele for igual ou maior que 5, eu tenho que subir uma unidade na minha dezena anterior, não é? Então, de fato, né, o 7 é maior do que o 5, então eu vou subir uma unidade aqui no 52. Então, esse número vai ficar 3,53, porque eu vou subir uma unidade nele, certo? Vezes 10 elevado a 1. Tudo bem, gente? Vamos para o próximo, ó. Sentido da leitura, primeiro número entre 1 e 9 é o 5, copio o número todo, ó, 5, 7, 8, 4, 1, 2, vezes 10, elevado a vírgula estava aqui, ela andou 1, 2, 3, 4, andou 4 casas, só que agora ela andou para trás do meu número. Se ela andou para trás, sinal negativo. E agora vamos fazer o arredondamento? Terceira casa decimal, né, ó,
ela é menor do que 5, e se ela é menor que 5, está dizendo aqui que eu faço o quê? Vamos lá, se o valor absoluto, terceira casa decimal, for menor que 5, o algarismo à esquerda ele é mantido. Então, de fato, ele é menor do que 5, então vou manter esse cara. Então, ele fica 5,78 vezes 10 elevado a menos 4. Tudo bem, gente? Então é isso. Espero ter ajudado vocês. Quem curtiu, se inscreve aí no canal, dá uma força aí, compartilha com os amigos. Até a próxima, galera. Vamos lá.